Olá, galerinha! Aqui é o professor Gerdau Marques. Estou trazendo hoje para vocês uma videoaula com as resoluções da lista 1 de Física da turma de segundo ano D da nossa escola de ensino médio de Croatá Flávio Rodrigues. Ok, pessoal? Então vamos lá. Nós temos o seguinte. Na primeira questão, nós temos o seguinte enunciado. Os dois termômetros da figura estão calibrados segundo escalas termométricas diferentes. Que relação existe entre os valores de x, valores de uma mesma temperatura medida nas escalas x e y? Então, pessoal, nós temos o seguinte, vamos observar. Aqui nós temos um valor na escala x, que deu 50, e o correspondente na escala y foi 25. Um valor na escala x 0 e o correspondente na escala y, que foi 0 também. Ok? Aí nós queremos saber qual é o valor numa temperatura qualquer na escala x que tenha outro valor correspondente na escala y. Então aqui nós podemos utilizar a matemática a nosso favor. Vamos utilizar o seguinte. Se eu pegar x menos 0 vai estar para 50 menos 0, 50 menos 0, assim como, 50 menos 0, assim como, se eu pegar o y menos 0, vai estar para 25 menos 0. 25 menos 0. Ok, pessoal? Então, x menos 0 fica x. 50 menos 0 é 50. Assim como y menos 0 é y. 25 menos 0 é 25. Nós podemos simplificar os dois denominadores. Pode ser dividido por 25. Tá? Então, se eu dividir 50 por 25, aqui vai ficar x sobre 2, né? 50 dividido por 25 é 2. E aqui vai ficar y sobre 1. 25 dividido por 25 vale 1, tá bom? Então, a gente tem que simplificar, pessoal, com números iguais. Se eu dividir o 50 por um número, o 25 também tem que ser pelo mesmo número, tá? Para poder simplificar da maneira correta. Então, pessoal, aqui nós temos o seguinte. X que multiplica 1 é x, é igual 2 que multiplica y, que é 2y. Então, a relação que existe entre x e y é o seguinte. O valor de x vai ser sempre igual a 2 vezes o valor de y. Ok, pessoal? Então, essa é a relação que existe entre as duas escalas. Na questão 2, nós já temos o seguinte. A tabela a seguir apresenta o resultado de duas leituras feitas no medidor de temperatura em graus F, que relaciona a temperatura com a altura da coluna de mercúrio. Então, pessoal, a primeira leitura era 10 unidades de grau F e a altura do mercúrio era 5 centímetros. Na segunda, 90 unidades de grau F e na altura do mercúrio, 45 centímetros. Então, na letra A ele pergunta, determine a equação termométrica desse medidor. Então, pessoal, é o seguinte, vamos utilizar-se da mesma ideia, né? Aqui nós temos a temperatura e aqui nós temos a altura, ok, pessoal? Temperatura, altura. Então, quando for 10 unidades, aqui vai ser 5 centímetros, tá bom? Quando for 90 unidades, aqui vai ser 45 centímetros. Então, nós queremos saber, quando for T, quanto que vai valer o H. Tá? Então, vamos utilizar aqui a relação, né, para a gente encontrar. Utilizando-se da mesma ideia, nós temos que T menos 10, T menos 10 está para 90, 90 menos 10, 90 menos 10, assim como H menos 5 está para 45 menos 5. Ok, pessoal? Este
está para esse, assim como esse maior está para esse menor. Então, nós podemos dizer o seguinte, que t menos 10 continua sendo t menos 10, assim como 90 menos 10 é 80, igual h menos 5 continua sendo h menos 5 sobre 45 menos 5 é 40. Então, pessoal, aqui nós podemos verificar que existe um número, tá? Existe um número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, seria quem, pessoal? Podemos aqui eliminar um zero com zero, tá bom? E aqui nós podemos dividir os dois por 4. Dividindo por 4, nós vamos ter o seguinte. T menos 10 está para 8 dividido para 4 é 2, assim como h menos 5 está para 4 dividido para 4 é 1. Então, pessoal, nós temos a seguinte relação. Multiplicando em cruzes, né, meio pelos extremos, nós temos t vezes 1 é t, menos 10 vezes 1 é 10, é igual. Então, pegamos esse daqui e multiplicamos por 1, deu esse resultado. Agora, vamos pegar o 2 e multiplicar por isso. Então, 2 vezes h, 2h, menos 2 vezes 5, que é 10. Então, pessoal, nós temos o seguinte, t vai ser igual a 2h, certo? 2h sobre 2h, então nós temos 2h menos o 10, e vamos pegar esse menos 10 aqui e passar para o outro lado da igualdade, mais 10. Então, pessoal, menos 10 e mais 10 eliminam-se, então sobrou que t vai ser igual a 2 vezes o h. Pronto, galera. Tá aqui a relação existente. Tá? Então, a equação termométrica T, a temperatura T, né, vai ser 2 vezes a altura do mercúrio. Então, na letra B, ele pede o seguinte, determine a temperatura quando a altura da coluna é 25 centímetros. Então, pessoal, a temperatura vai ser igual 2 vezes 25. Então, a temperatura neste caso vai ser igual 2 vezes 25 é 50. Então, vai ser 50 graus F. Tá? 50 graus F. E a próxima, pessoal? Ele pede, pronto, aqui nós já encontramos a temperatura 50 graus F. Na letra C, ele pede, calcule a altura da coluna de mercúrio quando a temperatura for 100 graus F. Então, pessoal, nós temos aqui a relação, ó, T é igual a 2 vezes H, né? Então, nós podemos dizer que quando for 100, ó, 100 a temperatura, então 100 vai ser igual a 2H. Nós podemos dizer que 2H é igual a 100. O H vai ser igual a 100 dividido para 2. Logo, nós iremos ter que H vai ser igual 100 dividido para 2 é 50 centímetros. Ok, pessoal? Então, pronto. Está aqui as respostas que eles pediram. Calcule a altura da coluna de mercúrio quando a temperatura é 100 graus F. Então, ela vai ter 50 centímetros. Ok? Vamos à próxima. Questão 2, 3. Quando o bulbo de um termômetro de gás a volume constante está imerso no gelo fundente, a pressão do gás é 51,3 cm de Hg. Em presença de água em ebulição sob pressão normal, a pressão do gás passa a 70,3 cm de Hg. Calcule a temperatura em graus Celsius quando a pressão do gás for 80 cm de Hg. Então, pessoal, vamos lá. Nós temos que utilizar do mesmo, né? Temperatura em graus Celsius. E aqui, pressão em centímetros de Hg, né, pessoal? Hg. Então, pronto.
Então, nós temos o seguinte. Vamos pegar os dados. Quando for zero, né, pessoal? Quando for zero a temperatura, vai ser 51,3 centímetros de Hg. Quando for 100, né? Quando estiver em ebulição, ó, ebulição 100 graus Celsius, a pressão vai estar em 70,3. Tá bom, pessoal? Aí nós queremos saber, calcule a temperatura quando a pressão do gás for 80. Então, quando for 80, a gente pode, né, encontrar uma relação. Eu poderia ter feito assim, pessoal, ó. Ter colocado aqui o 100, né, ó. Deixa eu ver, fica melhor. O 100 e aqui o 70,3, né? Aí eu quero saber uma temperatura. Qual a temperatura vai estar quando for 80 centímetros por Hg. Pronto. Aqui aí nós podemos fazer utilizar-se da mesma ideia, né, pessoal? Vamos lá. T menos 0. Pode fazer ou 100 menos 0, tá? Então vai. T menos 0, ó. T menos 0 está para 100 menos 0. 100 menos 0. Assim como 80 menos 51,3 está para 70,3 menos 51,3. Tá bom, pessoal? Então nós temos o seguinte: t menos 0 vale t, 100 menos 0 vale 100, assim como 80 menos 51,3, pessoal, quanto que dá? 80 menos 51,3. 80 menos 51,3. Nós vamos ter 28,7. Assim como 70,3 menos 51,3, nós vamos ter quanto, pessoal? 70,3 menos 51,3. Nós vamos ter 19. Então, pessoal, multiplicando meio pelos extremos, obteremos t vezes 19 dá igual a 19t, igual 100 vezes 28,7 fica 28 e um 0, né? 2.870. Então, t vai ser igual a 2.870 dividido por 19. Então, nós temos que o t vai ser igual, vamos lá, pessoal, 2.870 dividido por 19. Nós temos que fica 151 151,0 graus Celsius. Pronto, então a temperatura vai estar em 151 graus. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão, galera. Na questão 4, nós temos o seguinte: um tubo capilar contém ar isolado da atmosfera por uma gota de mercúrio, tá? Que pode movimentar-se livremente no tubo. Sabe-se que, com o tubo mergulhado até a gota de mercúrio, numa mistura de gelo e água a 0 graus Celsius, o diâmetro, tamanho do mercúrio vai ser 10 centímetros. Com o tubo no vapor de água em ebulição, a 100 graus Celsius, o diâmetro vai ser 13,6 centímetros. Com o tubo a temperatura ambiente do laboratório de diâmetro 10,9 centímetros, determine a temperatura do laboratório. Então, pessoal, nós temos o seguinte:
olhem, observem. Vamos dizer aqui, tá bom? Vamos dizer que aqui seja graus Celsius, né? Graus Celsius, temperatura, e aqui H, que é a altura, né, do mercúrio. Então, quando ele está a 0 graus Celsius, o mercúrio vai estar a 10 centímetros. 10,0 centímetros. Ok, pessoal? Quando ele está a 100 graus Celsius, o mercúrio vai estar a 13,6 centímetros. Opa, precisa não. Tá? Quando eu quero saber qual é a temperatura que ele vai estar quando estiver com 10,9 centímetros. Então vamos lá, pessoal, utilizar-se da matemática, né? Temperatura T, então nós teremos o seguinte: T menos o zero, ó, T menos o zero está para 100 menos o zero, 100 menos zero, assim como 10,9, assim como 10,9 menos 10 está para 13,6 menos 10. Tá bom? Ó. Então, nós teremos o seguinte: T menos 0 fica T, 100 menos 0 fica 100, igual 10,9 menos 0 fica 0,9 sobre 13,6 menos 10 fica 3,6. Então aqui nós podemos multiplicar meio pelos extremos, né? Então t vezes 3,6 fica 3,6t é igual 100 vezes 0,9, pessoal, vai ficar o que? A vírgula vai dar uma, então vai ficar igual a 90. Então t vai ser igual a 90 dividido por 3,6. Então nós teremos como resultado que a temperatura vai ser igual 90 dividido por 3,6. Quanto que dá, pessoal? 90 dividido por 3,6 dá 25. 25 graus Celsius. Pronto. Encontramos a temperatura, tá? 25 graus Celsius. Determine a temperatura do laboratório. Então, a temperatura do laboratório está a 25 graus Celsius. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos à questão 5. Na questão 5, nós temos o seguinte: a relação entre as escalas termométricas x e y traduzidas pelo gráfico. Determine a relação de conversão entre essas escalas. Então, pessoal, nós temos aqui, ó, vamos colocar aqui o seguinte, deixa eu apagar aqui. Nós temos aqui a escala ΔX, certo? E aqui ΔY. Bom, pessoal, então nós temos o seguinte: quando for vamos lá aqui, quais os valores aqui desses pontos que tocam. Esse ponto aqui, os valores deles é 0 e 60. E este ponto aqui, os valores deles é menos 20 e 0. Então nós temos o seguinte, que é θx e θy. Pronto, pessoal, agora vamos só substituir. Quando for menos 20 aqui no θy, menos 20, o valor do θx for menos 20, o valor do θy vai ser 0, ok? Tá bom? Então, quando for 0 aqui no θx, o valor do θy vai ser 60, tá? 0 vai estar indo para 60 e menos 20 para 0. Então, pessoal, nós queremos saber e determine a relação de conversão entre essas escalas. Uma escala qualquer, vamos dizer aqui que seja, vou chamar aqui de θx seja igual à letra A
e θy seja igual à letra B. Pronto. Então nós teremos a temperatura de A, vai valer quanto em B? Aí podemos fazer da mesma maneira, pessoal. A menos 20 está para 0 menos 20, né? A menos 20 está para 0 menos 20. Opa! Então é A menos 20, que aqui tem menos, ó. Está para 0 menos 20. Tá bom? Assim como B menos 0, ó. B menos 0 está para 60 menos 0. 60 menos 0. Então nós temos A mais 20, ó, que menos com menos dá mais. A mais 20 está para 0 mais 20. 0 mais 20. Assim como B menos 0 é B e 60 menos 0 é 60. Então nós temos que A mais 20 está para 0 mais 20 é 20, igual a B sobre 60. Certo, pessoal? Então nós teremos o seguinte. Ó, nós teremos que A mais 20, nós podemos simplificar, né, pessoal? Corta o 0 com 0, divide por 2 aqui os dois. Então nós ficamos com A mais 20. A mais 20 está para 1, assim como B está para 6 dividido para 2 é 3. Ok? Multiplicando em cruzes, nós vamos ter 1 vezes B é B, tá? 1 vezes B é B, igual a 3 vezes A mais 20. Então vai ficar 3 vezes A é 3A, mais 3 vezes 20 é 60. Então nós vamos ter a seguinte relação. B vai ser igual a 3A mais 20. Se você quiser substituir com essas letras no início, nós vamos ter o B é θy. Então, θy é igual a 3 vezes θx mais 60. Tá bom, pessoal? Então, a relação que existe entre essas duas escalas vai ser esta. Ok? Valeu, galera. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu!